Vocês viram que o Bolsonaro teve um roupante de macheza hoje? Ele teve um roupante de machão porque ele mandou o Leonardo DiCaprio, o meu xará e sósia, calar a boca. Ele mandou o Leonardo DiCaprio calar a boca. Mas tudo isso que está acontecendo é só uma antessala para a próxima crise e polêmica que o Bolsonaro vai causar. Porque amanhã vai haver uma votação, quarta-feira no caso, vai haver uma votação muito importante no TSE que pode colocar um ministro substituto que vai ser bem do desagrado de Bolsonaro, e é claro que o presidente está esperando isso para lançar a sua nova polêmica, porque sem polêmicas Bolsonaro simplesmente não vive. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro de fato ele é um machão ou ele é um noivinho do Aristides? Coloque nos comentários, deixe também o seu like e principalmente envie o superchat para esse vídeo clicando nesse coraçãozinho com o botão valeu demais. E vocês sabem que a relação de Bolsonaro e Leonardo DiCaprio, ela não é uma relação muito amistosa e muito menos amigável. Bolsonaro e DiCaprio, eles ficam ali se espetando, se engalfinhando pelas redes sociais já tem um bom tempo. Eu fiz já um vídeo lá atrás, salvo me engano 2020, 2019, falando sobre isso. O link está aqui no card para você acompanhar a primeira treta de Bolsonaro com o DiCaprio. E nos últimos dias, o Leonardo DiCaprio tem feito algumas ações nas suas redes sociais para estimular o jovem brasileiro a tirar o título de eleitor para poder participar do pleito. Inclusive, o DiCaprio ele fez uma postagem em português na sua rede social, salvo me engano, no Twitter. E o Bolsonaro estava lá com os seus aliados, seus seguidores lá no cercadinho, no curralzinho. E aí o que aconteceu? Perguntaram sobre o DiCaprio, né, pro Bolsonaro. E o Bolsonaro falou que o DiCaprio ele tinha que permanecer calado sobre os assuntos ambientais. O Leonardo DiCaprio ele é um ativista pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, inclusive no discurso que ele venceu o Oscar, ele tocou nesse assunto e ele é muito preocupado com as questões amazônicas, né? O Bolsonaro já não. A única preocupação do Bolsonaro com as questões amazônicas é justamente entregar para madeireiros e para garimpeiros ilegais, principalmente em terras de Yanomamis. E nós estamos vendo e acompanhando toda a destruição que dos Yanomamis provocadas por esses garimpeiros ilegais que possuem guarida do Bolsonaro, já que ele retirou a fiscalização. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o link também está aqui no card, eu trago mais detalhes dessa segunda discussão, a última que nós tivemos entre o Bolsonaro e o Leonardo DiCaprio. E agora o Bolsonaro novamente ataca o DiCaprio e fica salgando o gado, porque o gado quer esse tipo de sal, como vocês bem sabem, já estão cansados de ouvir tudo isso que eu falo pra vocês, né? Só que o Leonardo DiCaprio, ele tem uma outra questão, além dele ser o meu sósia, né? Há um problema ali do Bolsonaro, porque o Leonardo DiCaprio fala sobre os interesses da preservação da Amazônia, e aí o presidente tem sempre que falar, não, nós temos que proteger a Amazônia desses interesses obscuros, aí ele mexe, né, com o medo do gado dele, que é completamente deslocado e estúpido, né? O gado do Bolsonaro é semi-analfabeto. Eles vêm aqui falar, você é socialista, nenhum país socialista deu certo, Cuba, Venezuela. Aí você pergunta para eles o seguinte, cara, você sabe o que é socialismo? E eles nunca souberam me responder. Eles não conseguem nem ter a capacidade de procurar no Google, na Wikipedia e jogar aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, eles não conseguem fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Imagina entenderem o que são interesses estrangeiros na Amazônia. Só que o Bolsonaro faz isso porque ele sempre precisa estar conflitando com alguma coisa. E vocês sabem que a história do Daniel Silveira já deu o que tinha que dar, tanto que o Bolsonaro nem fala mais nisso. Bolsonaro já cuspiu o Daniel Silveira, Bolsonaro já abandonou o Bombadão, que é muito possível, é muito provável que ele seja de fato caçado e perca as suas prerrogativas políticas para disputar o pleito no fim do ano. Mas você também sabe que o Bolsonaro ele está armando uma nova confusão, um novo conflito com o TSE por conta dos militares. E amanhã, como eu falei para vocês no início do vídeo, vai haver a votação, uma votação muito importante, mas muito importante mesmo, do ministro substituto do TSE. E como eu falei para vocês no início do vídeo, a escolha desse ministro pode desagradar demais o Bolsonaro e vocês vão entender por que isso é muito importante. Acho que chegou alguém aqui no vizinho, enquanto vamos esperar essa moto parar de fazer barulho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, pare de perder tempo. Só aqui você vai encontrar 3 vídeos sobre política todos os dias aqui no YouTube com análises racionais, mas nunca irracionais. E como... Irracionais não, análises racionais, mas nunca imparciais, né? Como eu tô viajando. Enfim, qual que é o lance desse ministro substituto no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral? Esse ministro substituto, ele vai cuidar, geralmente, né, em anos de pleito,
ele acaba cuidando das ações movidas pelas propagandas políticas. Ou seja, as propagandas que são fora de época, denúncia, propaganda antecipada, propaganda fora de época, tem um problema nessa peça, precisa ser refeito, eu preciso ali de mais tempo de resposta, esse ministro vai avaliar isso. Tanto é que, vocês lembram do caso do Lollapalooza? Lá do Pablo Vittar, que ele levantou a bandeira com o rosto do Lula, e aí o TSE acabou falando que aquilo era uma propaganda antecipada e bloqueou, censurou qualquer tipo de manifestação política no evento, e aí a Anitta acabou fazendo uma pressão imensa, falou assim, é uma multa de 50 mil, eu pago, então fora Bolsonaro, começou a se manifestar contra o Bolsonaro, e aí o TSE revogou aquela medida esdrúxula de censura. Eu fiz um vídeo naquela época, o link tá aqui no card. Então, aquele ministro que considerou propaganda eleitoral antecipada a Pablo Vittar, que é civil, levantar aquilo, a bandeira do Lula, ou seja, ela não é uma agente política, ela é simplesmente uma cidadã, né? Ele considerou aquilo como uma propaganda antecipada. Aquele ministro era justamente o ministro substituto do tribunal. E olha só o que aconteceu. Então é muito perigoso nós termos a escolha desse ministro substituto, porque ele não possui nenhum tipo de ligação formal, institucional, de longo prazo com o TSE. Então ele pode simplesmente ir lá, fazer alguma confusão e depois ir embora, sem arcar com as responsabilidades, caso ele ficasse com um cargo maior. E como que funciona essa escolha? Os ministros do STF, que também são ministros do TSE, como o Fachin, o Xandão, cabeça de melão, careca mais sexy vivo, o Ricardo Lewandowski, eles vão selecionar quatro magistrados para poderem lá ocuparem o cargo de ministros do TSE. E desses 4, eles vão votar em 3. Há uma votação em 3 para ser formada essa lista tríplice, que é enviada ao Bolsonaro, e o Bolsonaro seleciona um desses candidatos para ser o ministro substituto do TSE. O problema para o Bolsonaro é que essa lista dos 3 nomes muito possivelmente contará com nomes que já foram simpatizantes a causas petistas no passado. E aí o Bolsonaro pode selecionar um ministro do substituto do TSE, entre aspas, né, petista. E aí o Bolsonaro pode falar que o TSE quer derrubá-lo, toda aquela história, todo aquele quiprocó, toda aquela bagunça que ele adora fazer, ele já está fazendo com o TSE, com aquela história dos militares, para fazer apuração paralela, falando que a apuração é feita em uma sala escura, toda aquela mentira, aquela falsa verdade que o Bolsonaro gosta de propagar. A questão, pessoal, é que nessa listinha de 4 nomes, pode ser que acabe entrando um bolsonarista, um magistrado bolsonarista que faz jantares em casa com aliados de Bolsonaro e tem um bom trânsito justamente com a família Bolsonaro e com o bolsonarismo. E há um receio por parte do TSE e também do STF que esse aliado do Bolsonaro ou esse juiz bolsonarista acabe furando a fila, passando na frente de um dos outros 4 nomes e acabe entrando nessa lista de 4. E na hora de votar, ele pode acabar diluindo os votos, né? E entrar em uma das 3 vagas, indo assim para o Bolsonaro, e o Bolsonaro pode colocar justamente esse bolsonarista que é alinhado, não estou falando aliado, estou falando alinhado ideologicamente a ele. E aí pode ter muitos problemas, porque ele vai acabar julgando as propagandas as propagandas de campanha. E pode acabar acontecendo, mais uma vez, o que aconteceu com o Lollapalooza e o Pablo Vittar, uma tremenda vergonha. E nós vimos, pessoal, e a gente sabe muito bem disso, principalmente aqui no nosso canal, todo o movimento de destruição das instituições que é provocado pelo Bolsonaro. Então ele coloca pessoas sem qualquer tipo de condição de ocupar o cargo que eles foram designados para ocupar. Então ele fez isso com vários ministros, Guedes, Pazuello, o Pazuzu, né, Damares Alves, o Augusto Aras na PGR, e o Cássio Nunes no STF, não podemos esquecer, e ele vai dessa forma paralisando as instituições, ele vai destruindo e corroendo as instituições por dentro. Então, caso esse bolsonarista acabe sendo selecionado para ser ministro substituto do TSE, há uma prerrogativa muito perigosa ali dentro, né? Há uma situação muito perigosa, porque ele pode começar a pegar os processos que são mais favoráveis ao Bolsonaro e dar parecer favorável para o Bolsonaro, como aconteceu no Lollapalooza, porque aquele ministro
substituto Raul, não sei das quantas, ele era alinhado, que tem alinhamento com o Bolsonaro. E nós vimos no que deu, a vergonha que o TSE passou com aquele episódio, simplesmente ridículo. Mas essa é a grande polêmica vindoura envolvendo o Bolsonaro e o TSE, que é uma instituição que ele gosta de atacar. Enquanto não há essa situação criada para o ataque do Bolsonaro, ele fica lá batendo boca com o DiCaprio, mostrando que ele é machão e viril, quando na verdade a gente sabe que haja prótese, haja azulzinho, porque o exército brasileiro e o pessoal que tá saindo do exército tá bastante desmoralizado nessa macheza toda aí e potência que eles querem mostrar que tem. São sempre muito motivos de piada.